E aí, Colégio Exato, tudo bem com vocês? Olha, estamos num lugar diferente. Vocês nem sabem as novidades que vamos trazer para vocês hoje. Vocês lembram que a tia Nilza tinha dito uma coisa para vocês no comecinho da nossa aula? Agora, a tia vai mudar um pedacinho das novidades. Hoje é 29 de outubro. Vocês sabiam que hoje é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Livro? Vocês também sabem que aqui no Brasil tem um monte de escritores. Pois, agora a tia vai contar uma coisa que a tia tirou do fundo do baú. Essa data de comemoração do Dia Nacional do Livro foi criada em 1810. E essa comemoração foi por causa, sabe de quê? Foi quando fundaram a primeira biblioteca. E sabe onde ela ficava? Errou! Quem foi que disse que era aqui no Recife? Foi no Rio de Janeiro. Que nesses anos, sabe, era a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Eu vou chamar alguém, sabe, que tem algo mais para contar para vocês. Vem, tia ali. Oi, tudo bem, crianças? Isso mesmo, como a tia Nilza falou, eu vou dar continuidade a esse dia tão importante e que está falando do quê? Dos livros em gerais e da biblioteca. Então, essa biblioteca que foi fundada, essa primeira biblioteca, em seguida outras foram fundadas em diversos lugares do país e do mundo. Mas essa data que estamos comemorando é só para o nosso país, é para o Brasil, tá certo? E aí, eu estou aqui na nossa biblioteca, a biblioteca da escola. Por quê? É muito importante. Toda escola tem que ter uma biblioteca, sabe por quê? Porque é lá onde os alunos, depois que aprenderem toda a leitura que vocês já estão assim, olha, lendo, formando palavrinhas, como é importante as letrinhas, porque quando vocês pegam um livro desse, ou um livro de conto dessa forma, vocês vão viajar no livro. Viajar, tia? Em cima? Não, viajar na imaginação, na leitura. Vocês vão conhecer diversas histórias. Então essa é a importância do livro e de se ter uma biblioteca na escola. E a biblioteca só serve para a gente fazer o quê? Só para ler? Não! Na biblioteca das escolas nós podemos fazer pesquisas, nós podemos fazer o quê? Algum trabalho recreativo, que for o quê? A gente pode pegar o livro, desse livro, dependendo do que a professora falar para vocês, nós podemos fazer um reconto com ele em forma de pinturas, usando diversos materiais. Então é importante tudo isso na biblioteca da escola. E aqui na nossa cidade nós temos uma biblioteca pública. Vocês sabiam? Tem. Quem não conhecer, pode até fazer um passeio com a mamãe qualquer dia desse, com o papai. Papai, vamos conhecer a biblioteca pública, porque vocês vão ver como ela por dentro. E cada parte da biblioteca, como aqui, olha, os livros é separadinho. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão se dirigir para a ala onde ficam os livros infantis, a literatura infantil. Não é verdade? Já a mamãe pode pegar um outro gênero de livro. Então, essa é a importância. Então, vamos aprender a ler direitinho? Quem aí? Lá no maternal, já vi que vocês estão, olha, já conhecem todas as letrinhas. Daqui a pouco vão juntar as sílabas e vão ler também. Isso mesmo. Eu já vi que vocês estão lendo as letrinhas até em inglês. Sabia que também tem os livros em inglês? Isso mesmo. E no infantil 1, todos conhecendo as letrinhas, formando sílabas também. No 2, lá no infantil 2, eu já vi várias crianças lendo. Isso mesmo, estão todos de parabéns. E no 3? No 3 também estão se preparando para o primeiro ano, que vão dar show quando chegar lá no primeiro ano, não é verdade? E do primeiro ano até o terceiro ano aqui da escola,
todos já sabem ler e escrever bem direitinho. Vamos treinar essa leitura para que nós o quê? Vamos viajar na imaginação com tantos livros que tem na biblioteca, tá certo? E vocês, quando forem à cidade, não é só brinquedo que a gente deve pedir à mamãe, não. Vamos pedir para ela um livro também. Isso mesmo, nas livrarias. Então, a homenagem que vamos fazer aqui para o Dia do Livro vai acontecer daqui a pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer agora? Já em busca daqueles livros que nos interessam. Agora, vocês sabiam que mesmo em busca desses livros, que a gente tem que pegar, levar até a secretária, certo? Ou algum outro monitor que houver lá na biblioteca, para que ele possa catalogar aquele livro que nós escolhermos, certo? Mas só que tinha que perguntar uma coisa. Que moravam lá na floresta. Eles adoravam passear. A mamãe toda vez fazia um mingau pro filhinho, pro papai, e eles adoravam. Certo dia, olha o que aconteceu. A mamãe, o papai e o filhinho saíram para a floresta, como eles têm costume de fazer. E quem entrou na casinha deles? Uma menininha, a Caixinha Dourados, entrou e quando viu aquela cena disse: oxente, que cheiro bom é esse? Mingau. A menina tomou o mingau dos três. E logo depois viu 3 caminhas. Ai, me bateu aquele soninho. Só que ela era grande e muito pesadinha. O que aconteceu? Quebrou a cama do ursinho. Mas ela deixou lá e voltou para casa. Quando os ursinhos chegaram de noite, viram que algo estava errado. Quem tomou o mingau? Não fui. Nem eu. Quem quebrou a cama? Também não, eu não. Será que tem fantasma nessa história? Eu acho que não. Aí, no outro dia, a mamãe fez de novo o mingau pro papai, pro filhinho e pra ela. Depois, deixaram lá esfriando e foram novamente para a floresta. Quando eles estavam voltando, escutaram: meu Deus, o que é isso? Lobo por aqui? Será? Não, Caixinha Dourado tinha entrado na casinha dos ursinhos, tomou o mingau dos 3 e quando deitou na cama, dormiu. Gente, ela dormiu. A mamãe urso fez um mingau bem gostoso. E sabe o que aconteceu? Ela foi pra casa correndo, porque os ursos já estavam chegando. Ai. E ela pegou, disse à mamãe: mamãe, eu tomei um mingauzinho muito gostoso lá na casa dos ursinhos. A mamãe dela disse que não era para ela voltar, porque aquilo não estava certo. A mamãe urso fez outro mingau e o papai urso consertou as caminhas. E eles foram, o quê? Felizes para sempre. Olha que história
história legal. Com essa história, a gente conheceu uma família de ursinho, a gente conheceu uma floresta sem sair do lugar. Exatamente. Essa é a importância do livro, que a gente pode viajar, a gente pode estar em qualquer lugar. Exatamente. Eu estava sentada, mas depois eu já estava na floresta, depois eu já estava numa casa. Isso é Não foi, muito Tia? interessante. Isso mesmo. Olha, esse é o nosso livrinho, o Contos das Fadas Magnéticos. Agora eu vou mostrar para vocês a Real Biblioteca. Quando ela foi fundada, ela era desse jeito, certo? Depois ela evoluiu e ficou dessa forma aqui. E hoje, na atualidade, como será que é a biblioteca? Antes que era chamada de Real Biblioteca, e hoje ela foi intitulada Fundação Biblioteca Nacional. Ela é assim. Observaram? Isso mesmo. Então, essa é a Biblioteca Nacional. Agora eu quero que vocês conheçam a Biblioteca Nacional por dentro. Vamos ver como ela é por dentro? Temos ela dessa forma. Olha quantos livros. Assim também. Tá vendo? E agora, onde foi que a tia disse que essa biblioteca foi fundada? No ano de 1810, no Rio de Janeiro. Isso mesmo, ela foi fundada no Rio de Janeiro. Agora eu vou deixar para vocês uma imagem da biblioteca como ela é atualmente, certo? E agora também vou falar da nossa atividade. A nossa atividade será o quê? Para o maternal e o infantil 1, será uma atividade xerocada. Para o infantil 2 e o infantil 3, será o quê? Será para vocês uma atividade de pesquisa no caderno de arte. Sobre o quê? Sobre o Dia Nacional do Livro. Então vocês vão escrever um pouquinho, vão colocar algumas gravuras. Se não tiver gravuras, podem desenhar, tá certo? Essa será a nossa atividade. Gostaram da aula de hoje?